Pôncio Pilatos é conhecido na história como o homem que lavou as mãos para não se responsabilizar da morte de Jesus. Mas por que um governador romano com o histórico de Pilatos iria se preocupar com a morte de mais um judeu? Isso você confere agora. Vem comigo. Shalom Aleichem, seja bem-vindo ao canal Foca na Bíblia e esta é a série Quem Matou Jesus. Pôncio Pilatos, um governador romano da província da Judéia. Pilatos foi enviado àquela região por Tibério, imperador romano na época, e ele era responsável por administrar aquela província junto com o exército romano, o destacamento que ficava ali naquela região. Pilatos era um governador cruel, sádico e muito frio nas suas decisões. E a Judéia era uma província problemática, talvez por isso, exatamente por isso, Pilatos tenha sido enviado para lá, por causa do seu pulso firme e seu caráter irredutível. Pulso firme até demais. Várias revoltas na Judéia foram esmagadas de forma abrupta por Pilatos. Lembrando da revolta do aqueduto, que ele quis construir um aqueduto com o dinheiro do dízimo do templo, e isso gerou uma revolta enorme. E o que Pilatos fez para conter essa revolta foi o seguinte: ele colocou seus soldados disfarçados no meio do povo apaisano, e em dado momento esses soldados eles sacavam bastões e espadas e espancavam o povo. E muitos foram mortos ali naquele dia. Ou seja, os revoltosos eles foram pegos de surpresa por pessoas que eles achavam que eram do povo, mas na verdade eram soldados romanos à paisana. Pilatos, embora fosse o governador da Judéia, ele odiava aquela região, ele estava ali a pulso. Ele não gostava do clima, não gostava do povo, não gostava da língua, não gostava de nada da Judéia. Tanto que a sua residência oficial era no Palácio de Cesareia, que era uma cidade romana construída na Judéia. E ele ia em Jerusalém apenas em ocasiões de festa, que é onde tinha ali grandes aglomerações de pessoas e precisava do governador romano ali para poder conter qualquer revolta caso houvesse. A Páscoa era uma ocasião principal onde Pilatos precisava se deslocar para Jerusalém. E numa dessas Páscoas ele foi surpreendido por um julgamento relâmpago promovido pelo sacerdote Caifás. Ele chega ali com um grupo de judeus e um homem para ser julgado e pede para que Pilatos o julgue. Pilatos acha tudo aquilo muito estranho, aquela hora da manhã, no começo do dia, levar um homem ali sem mais nem menos, sem nenhuma acusação formal contra Roma. Tanto que Pilatos indaga: se vocês acham ele culpado, vocês pegam ele e julguem, façam o julgamento de vocês normal. E aí Caifás responde: mas nós não podemos matar. E aí Pilatos entende do que se trata. Caifás está dizendo: eu preciso que você mate esse homem para mim. Só que Pilatos acha tudo aquilo muito estranho e resolve interrogar Jesus à parte. Ele desconfia que talvez Caifás esteja escondendo algo. Então ele faz a Jesus as perguntas a respeito da acusação que era de ser o rei dos judeus. Ele responde: meu reino não é deste mundo. Pilatos percebe que Jesus não apresenta problema algum. Então Pilatos descobre que Jesus na verdade é de Nazaré, através da fala de um dos ali presentes. Então ele resolve levar Jesus para Herodes, que também estava ali naquela ocasião. Herodes, a princípio, fica feliz em ver Jesus e espera que ele faça demonstrações de poder, mas se frustra com o silêncio de Jesus e apenas decide zombar dele, mas não matá-lo. Herodes não quer cometer o mesmo erro que cometeu assassinando João Batista, que era um profeta venerado. E como não queria piorar a sua imagem perante o povo, devolveu Jesus a Pilatos. O julgamento de Jesus se torna uma sucessão de manobras políticas, onde um fica jogando a batata quente pro outro. E aqui a disputa fica polarizada entre Pilatos e Caifás. Então Pilatos arrisca uma jogada: Barrabás. Barrabás era um criminoso, um revoltoso zelote, um revolucionário. Os zelotes eram um partido armado que lutava contra a invasão romana em forma de guerrilha, portanto inimigo número 1 dos romanos. Ao mesmo tempo, os zelotes não gostavam muito das relações dos sacerdotes com Roma. Essa relação de colaboração era muito mal vista por eles, os tornando também inimigos deles. E Pilatos oferece ao povo as duas escolhas: Jesus ou Barrabás. E nesse momento parece que o povo prefere um revolucionário ativista do que um profeta que faz milagres. E Pilatos se vê pela pressão popular obrigado a libertar Barrabás.
Então ele ordena que Jesus seja açoitado. Repare que não parece que apenas Pilatos odiava estar naquele lugar, mas qualquer romano que se visse obrigado de deixar a gloriosa Roma e ir para uma província no meio do deserto. Logo, os romanos eles se julgavam superiores, eles se julgavam os donos do mundo, e por isso eles desprezavam totalmente os judeus. Eles tratam Jesus com o maior desprezo possível. Quando trazem Jesus de volta, todo flagelado, machucado e com a coroa de espinhos, Pilatos pensa que isso vai aplacar a sede de sangue dos judeus. Então ele diz a famosa frase: Ecce homo, eis o homem, mas não é o suficiente. Eles pedem a crucificação de Jesus. Então um deles diz uma coisa que é fundamental: nós temos uma lei e segundo essa lei ele deve morrer porque se diz Filho de Deus. E nesse momento Pilatos fica com a pulga atrás da orelha. Porque romano como ele era, os romanos eram muito supersticiosos e eles tinham essa cultura de que os deuses vinham à terra e surgiam semideuses. A mitologia romana, ela praticamente sequestra ali os elementos da mitologia grega e você vê ali, né, sempre os deuses se unindo a seres humanos e gerando semideuses. Então Pilatos talvez ele pense que Jesus pode ser um semideus como Hércules, como Jasão, Teseu. E se Jesus for realmente o filho de Yahvé? Então mais uma vez ele chama Jesus à parte e pergunta: de onde você vem? Pilatos quer saber de onde Jesus vem, mas repare que já tinham dito para ele que ele era de Nazaré. Mas a pergunta de Pilatos não foi essa. A pergunta de Pilatos era se ele era humano ou se ele era um semideus. Jesus nada responde. Então Pilatos, como quem está irritado, ele diz: eu tenho poder para te libertar ou para te crucificar. É importante que você fale comigo. Jesus se vira e diz: nenhum poder você teria se não te fosse dado do alto. Essa pergunta cria ainda mais confusão na cabeça de Pilatos e ele não sabe mais o que fazer. Então ele se volta novamente para o povo, que ainda pede a crucificação de Jesus assim, intensamente. Mas existe um fato muito estranho aí. Repare que dias atrás Jesus entrava em Jerusalém e o povo o aclamava como rei. Como poucos dias depois eles pediriam a crucificação de Jesus e a libertação de Barrabás. Parece uma coisa um tanto esquizofrênica, um negócio meio bipolar assim. Não faz sentido, não bate. É porque talvez não tenha sido bem assim como nós estamos pensando. Porque logo depois, quando Jesus já está no caminho da cruz, nós vimos que a Bíblia fala de uma multidão que seguia batendo no peito e chorando. Mas como assim? O povo aclama Jesus, depois pede para crucificar, depois está lá chorando pela morte dele? O mais certo é que o Evangelho esteja nos falando de dois povos, de duas multidões. Tudo isso leva a pensar que o povo que pediu a crucificação de Jesus, que pediu a sua morte, era simplesmente a elite judaica. Os principais sacerdotes, os fariseus, os saduceus, todos aqueles que Jesus incomodava, que eram inimigos de Jesus. Até porque, como era muito cedo, tinha gente que nem estava sabendo daquele julgamento. Me parece que esse público foi muito bem selecionado por Caifás e seus partidários. Então Pilatos vê aí mais uma oportunidade de zombar, de escarnecer do povo judeu. Ele diz: hei de crucificar o vosso rei? E aí vem o trunfo de Caifás e a cartada final dos judeus que queriam a morte de Jesus. Eles dizem: não temos outro rei senão César. E ainda completam: todo aquele que se faz rei é inimigo de César. E nesse momento eles acusam e ameaçam Pilatos com César, com o imperador. A gente pode ver pela história dos imperadores aí, o imperador Tibério, a essa altura, ele era uma pessoa psicologicamente instável. Tibério vivia numa residência separada de Roma, na ilha de Capri, e por diversão, por qualquer motivo, às vezes ele jogava as pessoas do penhasco lá embaixo nas pedras. E a última coisa que Pilatos queria era irritar Tibério, e Caifás sabia disso. Então o que eles dizem no momento é: se você não matar esse homem que se diz rei, nós vamos enviar uma petição até Tibério para retirar você desse posto. E ao dizer isso, isso significava que não só a posição de Pilatos estava ameaçada, mas também a vida de Pilatos, visto a instabilidade de humor de Tibério. Mas ao mesmo tempo, ele vê que Jesus talvez seja o filho de um Deus. E ainda para piorar a situação, a esposa de Pilatos manda um recado para ele, dizendo para não fazer mal àquele homem, porque ela teve pesadelos horríveis por causa dele. A gente percebe que os romanos eram hiper supersticiosos, eles eram muito. Eles acreditavam muito naquela coisa do mau presságio. Mas ao considerar também o fato de que ele acabava de ser ameaçado com Tibério, ele realiza um ato público. Ele lava as mãos.
Veja que lavar as mãos, isso não era um ato romano, isso era um ato judeu. Os judeus tinham esse costume de se purificar a todo momento, né? De lavar as mãos ali. E Pilatos sabia disso. Mas ele manda trazer uma bacia e na frente de todo o povo ele lava as mãos. Tudo indica que com esse ato, Pilatos não quer passar uma mensagem para o povo judeu, e sim para o Deus judeu. É como se ele dissesse: Yahvé, se você existe e se esse homem realmente é seu filho, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é responsabilidade dos judeus. Percebam que os romanos eram tão supersticiosos que eles admitiam, além das divindades deles, outras divindades de outros povos. Com isso, ele entrega Jesus ao povo e também fornece um destacamento para que Jesus fosse crucificado. E aí os judeus eles dizem uma frase que ela é muito emblemática. Eles dizem que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. A princípio nós pensamos, eles invocaram a maldição sobre si. Mas se a gente parar para pensar, ao mesmo tempo que isso é uma maldição, também é uma bênção. Porque caso um daqueles ali que estivesse acusando Jesus e que disse essa frase, que seu sangue caia sobre nós, se um desses se convertesse, isso se tornaria imediatamente uma bênção. Porque o sangue de Jesus, como de São Tomás de Aquino, ele tem um efeito duplo. Vida e morte traz em si. Para aqueles que se convertem, ele é vida. E para os perversos, morte e condenação. A gente percebe Pilatos como um escravo das tramas políticas, um escravo do joguete, um escravo do politicamente correto. Pilatos, na verdade, ele não está preocupado em condenar o inocente ou em julgar o inocente. Não há nada de nobre na hesitação de Pilatos. Pilatos não queria livrar Jesus, ele queria livrar apenas a própria pele. E quando eu olho para isso, eu percebo, cara, quantas vezes a gente não quer fazer algo bom, mas simplesmente para ser bem visto pelas pessoas, para não ficar mal na fita, para ficar ali politicamente bem. E muitas vezes a gente até faz coisas erradas, a gente até faz coisas condenáveis por causa disso, para manter a minha imagem, para minha cabeça não rolar. Isso é corrupção. E é muito pior do que a corrupção ali de dinheiro que a gente conhece, é a corrupção da alma. É os sentimentos mesquinhos que tomam conta de você. É os sentimentos mesquinhos que tomam conta do nosso coração e vão criando uma casca em volta dele, uma casca de pedra. Até chegar ao ponto de eu me tornar um Pilatos que não enxerga nada na minha frente a não ser o meu próprio umbigo, que não tem amor por nada a não ser por si mesmo. Porque a gente vê pelo histórico de Pilatos que ele não se importava com a vida humana, ele não estava nem aí, ele matava mesmo e não queria nem saber. Mas quando ele encontra Jesus, além de todas essas questões, Jesus desperta uma curiosidade nele. Repare que o simples contato com Jesus fez com que uma pessoa cruel, ainda que por motivos escusos, pensasse uma segunda vez antes de tomar uma atitude cruel. Tem uma cena do filme do Mel Gibson, do Paixão de Cristo, que eu acho interessante, que pouca gente pegou esse detalhe. Quando Pilatos vai interrogar Jesus ali, ele fala com Jesus em aramaico. Só que Jesus responde para ele em latim. E ele deve ter pensado, como é que esse cara aprendeu latim, gente? Esse cara tá falando na minha língua. Com isso, Jesus quer dizer para ele que eu conheço a sua intimidade, eu conheço o seu interior. É como se Jesus dissesse para ele, você não pode me julgar. É como ele diz para ele momentos à frente. Nenhum poder você teria se não te fosse dado do alto. Essa passividade de Jesus diante de todos os juízes, diante de Caifás, diante de Herodes, diante de Pilatos, ao mesmo tempo que ele é escarnecido, ao mesmo tempo que ele é humilhado, ao mesmo tempo que ele é colocado abaixo, ele se mostra tão superior, tão real, tão divino. É nisso que consiste a realeza de Jesus. Ele não precisa provar para ninguém que ele é rei. Ele simplesmente é rei. Pilatos, pensando apenas em si, ele tomou uma das decisões que o condenaram para o resto da vida. E o sonho de Cláudio, que foi interpretado apenas como um mau presságio, acabou se tornando realidade. Porque o Senhor diz, diante de ti eu coloco a bênção e a maldição. Cabe a você escolher. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, hoje eu quero te pedir por mim e por essa pessoa que está me assistindo. Que o Senhor venha e invada o nosso coração, limpando de toda a impureza, limpando de toda a casca que nós criamos ao longo do tempo, limpando de todo o egoísmo, de toda a vontade de olhar só para mim, só para o meu umbigo. Eu te peço, Senhor Jesus, que rompa o meu coração de pedra, egoísta, mesquinho, escravo do politicamente correto, e transforme em um coração de carne, que ama, que enxerga as pessoas, que pensa no bem do próximo. Eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu agi até com uma certa virtude velada, mas pensando apenas em mim, pensando apenas na minha imagem. Perdão pelas vezes que eu fiz o bem, mas pelos motivos errados. Eu fiz o bem buscando ser visto, bem visto pelas outras pessoas. Eu não quero ser assim, Senhor. Enche o meu coração de humildade e de verdade.
para que eu possa te seguir mais fielmente, para que eu possa ser coerente com aquilo que o Senhor pede de mim. Obrigado, Jesus. Amém. Bom, é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, curte, compartilha aí para o máximo de pessoas que você puder. E fica ligado nos próximos episódios dessa série. O próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre a crucificação de Jesus. Então é isso aí, te espero aqui e até a próxima. Deus abençoe.